Olá, bem-vindos ao Devocional da Esperança. Hoje, convido você a embarcar comigo em uma reflexão profunda e transformadora que pode não apenas mudar sua perspectiva sobre o medo, mas também inspirá-lo a agir. Você já parou para pensar que, em cada desafio que enfrentamos, existe uma oportunidade de crescimento, superação e renovação? Esse é exatamente o caminho que vamos trilhar hoje. Antes de começarmos, faço um pedido simples, mas extremamente significativo. Inscreva-se em nosso canal, clique no botão de like e ative as notificações. Ao fazer isso, você não só participa da nossa jornada de inspiração e descoberta, mas também ajuda a espalhar estas mensagens motivadoras, permitindo que mais pessoas tenham acesso a reflexões que podem iluminar suas vidas e renovar suas esperanças. Agora, vamos nos aprofundar na incrível jornada de Moisés e explorar como suas experiências podem nos auxiliar a reconhecer e superar os desafios diários que enfrentamos na vida moderna. Moisés não é apenas um personagem da Bíblia. Ele se tornou um símbolo poderoso de resiliência, bravura e fé. Sua vida é um exemplo a ser seguido e suas experiências estão profundamente entrelaçadas com nossas próprias lutas, inseguranças e medos cotidianos. Desde o momento em que foi chamado por Deus na sarça ardente até seus confrontos decisivos no Egito, cada etapa de sua vida é repleta de ensinamentos práticos que mostram como lidar com os medos que nos afligem. Você já se sentiu paralisado diante de um desafio ou de uma decisão crucial? É necessário reconhecer que esse sentimento de inadequação é uma luta universal. Moisés, por exemplo, experimentou esse mesmo temor quando, em Êxodo 3,11, questiona: "Quem sou eu para ir ao faraó?" Essa pergunta, repleta de insegurança, ecoa em nossos corações, pois todos nós, em algum momento, sentimos que não somos suficientes para lidar com as pressões que a vida nos impõe, seja no emprego, nos relacionamentos ou em nossas jornadas espirituais. A lição fundamental aqui é clara: o medo é uma experiência comum. Ele pode nos paralisar, mas não precisa definir nossa identidade ou nosso potencial. Assim como Moisés, é essencial que aprendamos a canalizar as nossas inseguranças e as transformemos em força, visando sempre a superação dos obstáculos que surgem em nosso caminho. Ao avançarmos na narrativa, uma faceta poderosa da relação entre Moisés e Deus emerge. Quando Deus fala a Moisés, ainda hesitante, em Êxodo 4,12, oferece uma promessa que ressoa profundamente em nossos corações. "Eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar." Essa promessa divina não é um conforto apenas para Moisés. É um lembrete essencial para todos nós de que temos acesso a uma fonte infinita de sabedoria e segurança. É importante lembrar: quando nos encontramos cercados por incertezas e desafios, é vital reconhecer que nunca estamos sozinhos. Buscar uma conexão mais profunda com Deus pode nos oferecer forças extraordinárias e a certeza de que somos amparados em meio às tempestades da vida. A jornada de Moisés, portanto, vai além de sua experiência pessoal. Ela reflete as batalhas coletivas do povo de Israel. Ao conduzi-los para fora do Egito, logo se deparam com o imenso Mar Vermelho, um desafio que simboliza a profundidade de seus medos. Esse cenário gera uma ansiedade palpável, mas, em vez de se deixar vencer pelo temor, Moisés olhou para Deus. Em Êxodo 14,14, Deus assegura: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Esta passagem oferece uma lição valiosa sobre entrega e confiança em momentos de crise. Muitas vezes, nossa melhor resposta é permitir que Deus assuma a liderança em nossas batalhas. Neste vídeo, a tarefa que nos propomos é mergulhar mais profundamente na rica narrativa da vida de Moisés e discutir maneiras práticas de aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia.
A luta contra os medos cotidianos pode ser complexa, mas com uma fé genuína e uma determinação inabalável, podemos descobrir a coragem necessária para seguirmos em frente. Prepare-se, pois juntos vamos desvendar as lições que Moisés nos deixou e aprender como, assim como ele, podemos vencer nossos próprios medos. Afinal, cada passo adiante que damos é uma afirmação de que somos capazes de evolução e mudança. A importância da figura de Moisés na Bíblia vai muito além de sua liderança. Sua jornada representa um espelho refletor dos desafios que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Desde o instante em que aceitou o chamado divino para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Moisés se viu cercado por dúvidas e incertezas, questionando sua capacidade para tal missão colossal. Essa hesitação inicial é completamente natural. Todos nós, como humanos, por vezes hesitamos diante de grandes desafios que a vida nos impõe. O que temos que aprender é que sentir temor não é fraqueza, mas sim uma resposta humana comum. Lembre-se da reação inicial de Moisés. Ao ouvir a voz de Deus na sarça ardente pela primeira vez, suas inseguranças afloram em um instante. Assim, ele expressa suas dúvidas com a pergunta: quem sou eu para ir até o faraó? Sinalizando uma vulnerabilidade que é muito identificável e que, na verdade, faz parte da experiência de muitos. É crucial entender que até os líderes mais inspiradores têm dúvidas. Isso nos ensina que reconhecer o medo é vital para o crescimento. Quando compartilhamos essas incertezas com os outros, fortalecemos nossa fé e nossa comunidade. A interação de Moisés com Deus revela que, mesmo em nossa fragilidade, ele valoriza a honestidade sobre nossas fraquezas. Muitas vezes, somos convocados a sair de nossa zona de conforto. Esse sair de nossa caverna de segurança é um ato de coragem. E é exatamente nesses momentos que devemos confiar ainda mais na direção divina. Ao falarmos sobre medo e incerteza, criamos um espaço de empatia, onde outros podem também se sentir à vontade para se abrir e partilhar suas lutas. À medida que a história prossegue, Moisés se vê no campo de batalha, enfrentando a resistência do faraó. O faraó se torna um símbolo das forças que lutam contra a nossa jornada de fé. Moisés testemunha a teimosia desse governante e a desconfiança crescente entre o povo. Esses momentos são extremamente desafiadores e podem nos lembrar de situações nas quais somos desafiados a mudar a nós mesmos ou nossa situação, apenas para encontrarmos resistência. Essas dificuldades, embora desafiadoras, nos ensinam sobre a importância da perseverança, da fé e da determinação. Vale destacar que Moisés, um homem comum, conquistou uma transformação monumental ao guiar seu povo em busca da liberdade, uma tarefa que parecia impossível. Essa mudança é um testemunho do poder de um propósito claro e do apoio divino. Cada um de nós pode aprender a buscar e manifestar esse propósito em nossas próprias vidas, mesmo que os caminhos pareçam íngremes. As provações que Moisés enfrentou pelo deserto foram inúmeras e repletas de dificuldades diversificadas. O povo frequentemente reclamava da escassez de alimentos e água, e com isso, o desespero permeava o ambiente. Mesmo em meio a essas adversidades, Moisés buscou incansavelmente a orientação divina, reforçando a essencialidade da oração e da busca por um relacionamento próximo com Deus. Esse ato de clamar e buscar a ajuda de Deus é um exemplo poderoso do que devemos fazer em nossas próprias vidas. Quando as incertezas do futuro nos atormentam, é crucial adotarmos a postura de Moisés, buscar sabedoria e clareza em meio à desordem. Uma reflexão importante que podemos extrair dessa narrativa é a coragem. Moisés não permitiu que os desafios o paralisassem. Para nós, a mensagem é clara. Independentemente de quão assustadora uma situação possa parecer, devemos continuar avançando. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de prosseguir apesar dele.
Se Moisés conseguiu se erguer acima de suas inseguranças, lembre-se de que todos nós também somos capazes. Nos próximos segmentos, exploraremos ainda mais como podemos aplicar esses ensinamentos práticos no nosso cotidiano, que é muitas vezes complicado e repleto de dificuldades. Assim, vamos também descobrir como podemos construir aquilo que nos fortalece e aprimorar nossa relação com Deus e com os outros. Ao examinarmos a fundo a jornada de Moisés, é imprescindível enfatizar como ele enfrentou seus medos e incertezas em cada fase de sua vida. Quando Deus o chama da sarça ardente pela primeira vez, Moisés imediatamente é envolto por sentimentos de inadequação. Ele se questiona se realmente está à altura da tarefa de liderar os israelitas, expressando sua insegurança com a pergunta: quem sou eu para ir até o faraó? Essa narrativa nos ensina que mesmo os maiores líderes têm dúvidas e temores. Reconhecer nossos medos é um passo essencial para superá-los. Afinal, como podemos triunfar sobre algo que não admitimos? Um dos momentos mais desafiadores da vida de Moisés foi a travessia do Mar Vermelho. Ele enfrentou o vasto corpo de água diante dele, enquanto um exército feroz se aproximava rapidamente. A pressão é palpável e nos faz lembrar dos momentos críticos em que também clamamos por respostas. Contudo, a resposta clara que Deus deu a Moisés foi: erga sua vara. Essa frase nos ensina sobre a importância de agir em meio ao medo. Precisamos nos mobilizar mesmo que com pequenos passos. Quais são as maras que você possui em suas mãos? Elas podem representar suas habilidades, determinação ou até mesmo o apoio que amigos e familiares oferecem em momentos difíceis. Adicionalmente, a travessia pelo deserto foi uma fase repleta de desafios, incluindo a escassez de alimentos e água. A insatisfação do povo era visível e muitos sucumbiram ao desespero. Em meio a essas adversidades, Moisés nunca deixou de buscar a orientação de Deus. Essa atitude reitera o poder da oração e a importância de um relacionamento contínuo com o Criador. Cada oração de Moisés, ao se sentir impotente diante das perguntas combinadas com a dúvida sobre sua capacidade de liderar, é um exemplo poderoso de como devemos nos voltar a Deus em tempos de incerteza. Quando as dúvidas sobre nosso futuro nos atormentam, devemos emular a atitude de Moisés e procurar essa sabedoria, confiando que Deus nos guiará mesmo nas incertezas. Um ponto importante que merece destaque é a prática da gratidão. O maná que Deus fez cair do céu para alimentar seu povo simboliza a provisão divina que nos é oferecida em tempos de necessidade. Quando confiamos em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, encontramos soluções surpreendentes. Devemos ser gratos e reconhecer as pequenas bênçãos ao longo do caminho, mesmo quando os grandes desafios parecem intransponíveis. A gratidão não é apenas uma emoção, mas uma prática que nos ajuda a manter a perspectiva correta e a ver isso como uma oportunidade de crescimento. Finalmente, a perseverança de Moisés nos ensina que a jornada para superar nossos medos não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Moisés levou anos para conduzir seu povo à terra prometida, enfatizando a importância de termos paciência conosco em nossas jornadas espirituais. A vida cristã não se resume à simples evitação do medo. Ela envolve o enfrentamento dele com fé. Ao lidarmos com as adversidades, nos tornamos mais fortalecidos, mais resilientes e mais sábios. Portanto, ao enfrentar seus medos diários, lembre-se de que você não está só nesta caminhada. Valorize cada passo ao longo do caminho, pois cada etapa traz consigo lições valiosas que moldam nossa caminhada espiritual. Lembre-se de que não há uma solução mágica que erradique o medo, mas há um caminho que, se trilhado com fé, pode nos conduzir à conquista de uma vida mais plena. À medida que nos aproximamos do fechamento de nossa reflexão, é essencial enfatizar uma mensagem poderosa de esperança e ação.
Moisés não apenas enfrentou seus medos, mas transformou-os em combustível motivacional que o impulsionou a agir e avançar em sua jornada. A vigilância e a preparação são elementos-chave nesse processo. Assim como Moisés, precisamos estar continuamente prontos para responder aos desafios que surgem em nossas vidas. Essa prontidão não significa agir impulsivamente, mas sim estar atento e preparado para cada nova oportunidade de fé que se apresenta. Reflita sobre essa realidade. Assim como Moisés, todos nós temos um propósito maior a cumprir. Se você está enfrentando medos, inseguranças ou incertezas, agora é o melhor momento para se voltar para a palavra de Deus e buscar uma nova perspectiva para a sua vida. Versículos como Filipenses 4:6-7 nos lembram de não sermos ansiosos, mas sim levar nossas preocupações a Deus em oração. Essa prática simples, mas poderosa, é uma forma eficaz de trocar o medo pela paz, transformando nossas ansiedades em testemunhos de fé. Você percebe como essa troca é essencial? Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, deixamos espaço em nossas mentes e corações para a paz que transborda. Transformar os desafios do cotidiano em testemunhos vibrantes de fé não só nos fortalece, mas também nos proporciona uma nova perspectiva. Faça a escolha consciente de superar pequenos medos diariamente. Assim, com o tempo, você construirá uma fundação sólida de coragem e resiliência. Cada pequeno passo conta. Celebre cada pequena vitória ao longo do caminho. Cada conquista é um passo a mais rumo ao grandioso propósito que Deus tem reservado para você. A vida é feita de uma série de pequenos avanços que, unidos, conduzem a transformações notáveis. Por último, a jornada de Moisés não é apenas um relato histórico. Ela continua sendo uma fonte de inspiração eterna para todos nós. É uma lembrança de que enfrentar o medo é uma experiência comum, algo a ser compartilhado e superado juntos. Que possamos, assim como ele, ter sempre em mente que a fé e a coragem são chaves que podem abrir portas e romper barreiras. Vamos seguir adiante juntos, sempre em busca da direção divina, inspirando-nos nas vidas de homens e mulheres extraordinários da Bíblia, que, ao fazerem frente aos seus medos, transformaram suas próprias vidas e a de muitos ao seu redor, tornando-se pilares de esperança e fé em um mundo muitas vezes assustador e desafiador. Ao se inscrever, estar conosco e interagir com nosso conteúdo, você também se torna parte dessa comunidade de corajosos, prontos para viver vidas de propósito e significado. Não hesite em comentar abaixo suas reflexões sobre a jornada de Moisés ou momentos particulares em que você enfrentou seus medos. A troca de experiências é fundamental e juntos podemos construir uma rede de apoio e encorajamento, celebrando as vitórias uns dos outros enquanto continuamos essa jornada de fé. Lembre-se, sua experiência é valiosa e falar sobre ela pode encorajar quem está passando por desafios semelhantes, fazendo com que todos encontrem força em suas próprias jornadas. Através da união de nossas histórias, potencializamos a luz da esperança e da resiliência.